capa, o título desse vídeo, ele contém duas palavras que representam não só o vídeo de hoje, o jogo de hoje, mas que representa o Corinthians nos últimos tempos. A infeliz realidade do Corinthians hoje é essa. O Corinthians hoje ele é um time que é o que a gente viu dentro de campo hoje contra o Cruzeiro. Não é ser alarmista, não é ser pessimista, não é nada disso. É única e exclusivamente nós, torcedores do Corinthians, entendermos aonde colocaram o nosso Corinthians. O Corinthians perder de 3-0 para o Cruzeiro hoje é um resultado, infelizmente, normal. Isso há alguns anos atrás poderia ser um crime. Mas para o que o Corinthians se tornou, para que fizeram o Corinthians se tornar, hoje o Corinthians perder de 3-0 para o Cruzeiro, tomando um vareio de bola, sendo amassado pelo Cruzeiro, se tornou comum. Infelizmente, a realidade do Corinthians hoje, há um ano atrás, há 3, há 5, é essa. O Corinthians hoje ele não tem mais capacidade em nenhum aspecto de competir minimamente em nada. O Corinthians hoje é um elenco, é um grupo, é uma administração. E entendo, quando eu falo hoje, são as últimas administrações e essa atual junto. São pessoas que se dizem apaixonadas pelo clube. São pessoas que dizem que trabalham pelo Corinthians, mas que não fazem isso. Nós, torcedores, eu, você, nós que paramos no nosso domingo, sentamos no sofá, enfim, ligamos a televisão e acreditamos lá no fundo do nosso coração que o Corinthians vai ganhar um jogo, que o Corinthians vai dar a alegria que talvez esteja faltando no nosso dia, que o Corinthians vai trazer aquela felicidade que a gente, putz, mano, eu tive um dia horroroso, cara, eu vou ligar a televisão para ver aquilo que eu amo, que é o Corinthians, aquilo que me faz bem. Se nós não entendermos que o Corinthians hoje ele é único e exclusivamente nós e que as pessoas que lá estão elas não se importam com o Corinthians, se a gente não entender que a realidade hoje é a única coisa que se salva, a única coisa que não está jogada no lixo, a única coisa que não está envolvida em escândalos, somos nós, os torcedores do Corinthians, a gente vai continuar tendo um final de domingo de bosta, porque a gente é obrigado a ver certas pessoas vestindo a camisa do Corinthians, certas pessoas administrando o Corinthians, certas pessoas colocando o Corinthians onde ele não deve estar. Porque eu não sei vocês, mas eu não fico assim, a minha tristeza maior não é do Corinthians não vencer os títulos, não é do Corinthians perder um jogo aqui, outro jogo lá, não é o Corinthians sofrer para competir contra os seus rivais. Não é única e exclusivamente por isso. Porque essas coisas podem acontecer. Grandes times da história ficaram anos sem ganhar títulos. Porque no fundo é só um time que vai ganhar um título. Não dá para você querer que o seu time ganhe todos os títulos todos os anos. Mas o que me entristece de verdade, de coração, é saber que o Corinthians hoje ele caminha dia após dia para se tornar um nada. O Corinthians hoje ele caminha para ser única e exclusivamente a sua torcida. E quando eu digo isso, não é que, mas lá antigamente o Corinthians também era a sua torcida. Mas hoje, se você tira a torcida do Corinthians, não existe Corinthians. Não existe um nada ali. Não existe um nada. E a realidade é que nenhum movimento aparece acontecer para que isso não ocorra ou isso não piore. A real situação do Corinthians hoje é nós torcedores estamos entregando na mão de Deus, cara. Falando, que Deus guia lá, porque não vai. E as coisas não andam. Não andam.
O jogo de hoje, ele é só para representar o que vai ser o ano do Corinthians. Ou vocês realmente acreditam que o Corinthians vai vencer, sei lá, 3 jogos fora de casa? Você acredita que o Corinthians vença 3 jogos fora de casa? Eu tenho dificuldades em acreditar nisso. Eu tenho extrema dificuldade em acreditar nisso. Vocês acreditam que o Corinthians some, sei lá, 12, 15 pontos que seja fora de casa? É muito difícil. Vocês acreditam que dentro de casa, sem a torcida do Corinthians empurrar o time para fazer o gol, sem quase que literalmente a torcida do Corinthians ter que entrar dentro de campo para chutar a bola para dentro do gol, vocês acreditam que o Corinthians vai vencer os jogos dentro de casa? Vai ter dia que a torcida vai conseguir fazer com que o time ganhe. Mas vai ter outros dias que só a força da torcida não vai resolver. Não vai resolver. Porque o time é fraco. A administração acerta uma, erra 20. E tudo junta para um time que vai cair, velho. Eu não quero ser alarmista, eu não quero ser mimizento, eu não quero ser pessimista. Pô, ganhou no meio da semana do Vitória, Nossa Senhora, agora perdeu, hoje já é um buraco. Olha como a gente ganhou do Vitória e olha como a gente perdeu hoje. São muito próximos. Se você tira a torcida quinta-feira, a gente não tinha ganhado aquele jogo. E hoje a gente tomou um baile. Hoje foi um daqueles jogos que escancaram os principais problemas do Corinthians. E aí a gente entra no que foi o jogo hoje. Antes, eu comecei a falar o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Torcedor Corintiano. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem o vídeo, enfim. Agradeço muito. Mas se a gente for entrar no jogo hoje, são 3 gols em 3 falhas bizarras do Corinthians. É falha do Félix Torres, que quando tá fora a gente implora pra voltar, mas quando volta parece que... Sei lá, cadê o Félix Torres que tava jogando na Copa América, gente? Aí é falha do Mateuzinho, que não fecha o bate, o cara chuta pro gol e o Donelli não pega uma bola que na minha visão era defensável. Aí é falha terrível do Hugo. O Hugo é terrível. O Hugo é terrível. E aí eu viro e penso o seguinte: por que o Mateuzinho, o Hugo, por que o Kaká, por que o Coronado, quem são os empresários desses caras? O empresário do Romero, o empresário do Pedro Raul, o empresário do Pedro Henrique, sabe? O empresário de, sei lá, cara, do Bidu. Quem é o empresário? Quem são os empresários desse cara? Porque na realidade, eu queria esse cara empresariando na minha vida. Porque eu seria presidente das maiores multinacionais, eu seria presidente de tudo sem ter capacidade. Porque nenhum desses, e nenhum cara, mano, um monte de cara do Corinthians não tem a capacidade de estar vestindo a camisa do Corinthians, mas lá eles estão. Aí eu me pergunto, o empresário é muito bom? O Corinthians tem rabo preso? Ou é única e exclusivamente pessoas que não entendem nada de futebol, são dirigentes que não entendem nada de futebol, são analistas que não entendem nada de futebol, é o tal do scout que não entende nada de futebol, que olha um Hugo no Goiás e fala, cara, esse menino ele é diferente, vou trazer esse cara. Pô, mas o Hugo, 26 anos, vou trazer. Será que alguém olha e fala, pô, o Mateuzinho no Flamengo não joga, por que será? Será que é só implicância? É um cara que olha o Coronado e fala, meu, o cara fez a carreira inteira fora. E não foi que ele foi lá pra fora e depois jogou numa Inglaterra, numa Espanha. Não, o cara jogou na Arábia, jogou na Andorra, jogou lá na... Vou trazer. Não é possível que seja só pessoas que não tenham capacidade. Tem que ter algo a mais. E parece que no Corinthians isso é de monte, cara. E outra questão, Augusto Melo. Cadê o treinador do Corinthians? Tá claro que o Corinthians precisa de um treinador. Não dá para você continuar com um treinador do Sub-20, um treinador aleatório que ninguém conhece. Você não pode demitir um treinador sem ter nenhum outro engatilhado. Não dá para você falar que o meu plano A é o Carille, o meu plano B é o Ramon Dias e passar uma semana e não ter trazido ninguém. O Corinthians suplica, o Corinthians clama para um treinador que organize as coisas. Mas o nosso presidente, as notícias que saem ele tem quase tudo acertado com o Carille e quase tudo acertado com o Ramon Dias.
Agora ele está tentando os detalhes. O Carille é o plano A. Se o seu plano A, você está vendo que ele não vai, corre para o plano B. O que não dá é para ficar com um cara que não tem experiência e capacidade nenhuma de treinar o Corinthians na situação que tá. Se o Carille não quer vir, vai no Ramon Dias. Se o Ramon Dias não quer vir, você tem que ter um plano C. Se o seu plano C não vier, você tem que ter um plano D. Você tem que ter os planos formados. O que não dá é para você demitir um cara no começo de uma semana, seu time no buraco do jeito que tá, você levar uma semana quase para trazer outro treinador. Não dá. Com isso, eu não estou dizendo que você tem que trazer qualquer treinador, mas você tinha que ter tudo já esquematizado, Augusto Melo. O Antônio Oliveira, a demissão dele estava vindo dia após dia, jogo após jogo. Você tinha que já ter algumas coisas organizadas. E aparentemente, Augusto Melo, você não tinha nada. Para o próximo jogo, não pode ficar com esse treinador de novo. Não pode, ele não tem capacidade. O Corinthians precisa de um outro treinador. Se não for o Carille, se não for o Ramon Dias, tem que ter outro para ontem. E tem que ter outro capacitado. E aí, para encerrar, eu não aguento mais, e isso tem que acabar no Corinthians, é o nome do Corinthians. Ele está mais ligado a trocentos problemas extra-campo do que o que acontece dentro do gramado. Suposta fraude. Nessa semana, falando da Atena de novo, mano. Os caras bebendo e batendo o carro na garagem dos outros, velho. Hoje no jogo, quando acaba o jogo, sai a notícia que o nosso presidente, o Augusto Melo, terminou o jogo com um BO nas costas por dar um soco num torcedor do Cruzeiro. E aí o que me revolta e o que tem que revoltar todo o torcedor é esses caras que estão no clube, eles têm que entender que eles não são nada. Porque quando sai a porra da notícia, não tá escrito assim: Augusto Melo é indiciado, é feito BO contra ele por agredir o torcedor do Cruzeiro. A notícia sai: presidente do Corinthians agride torcedor do Cruzeiro. A notícia não sai: Pedro Henrique e Carlos Miguel batem o carro no muro de um cara. Sai: jogadores do Corinthians batem o carro. A notícia não sai: empresa tem envolvimento com laranja. Empresa que fez negociação com o Corinthians tem esquema com laranja. Esses caras têm que entenderem que daqui a 3 anos eles saem. Esses jogadores daqui a pouco saem, mas o nome, a instituição Corinthians permanece. Eles têm que entenderem que o Corinthians é maior do que eles, e eles não entendem. E nós, torcedores, que amamos esse clube, que sofremos por esse clube, que nos entristecemos, que vemos o Corinthians no buraco e falamos: até quando? Nós realmente amamos esse time. O seu Augusto Melo tem que parar de fazer uma coisa certa para 10 errada. E se você acha que tem que dar tempo pro Augusto Melo, mano, que tempo, velho. O cara botou o CEO agora lá. Botou o CEO. Vamos ver o que esse cara vai fazer, gente. Vocês confiam literalmente que esse cara vai ter poder, vai ter autonomia? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito em mais nada que saia do Corinthians. A única coisa que eu imploro é que esses lixos, porque para mim todos esses caras são lixos, que esses lixos tratem o Corinthians com respeito. O restante de temporada do Corinthians é esse. Fora de casa, no milagre vence. Dentro de casa, quem foi no estádio vai ter que entregar tudo, vai ter que cantar até morrer para fazer o time ganhar. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, gente. Jogo terrível do Corinthians. Eu não vou nem falar de impedimento, porque, cara, isso é muito pequeno para o que o Corinthians jogou. Enfim. Agradeço de novo. Se inscrevam no canal. Forte abraço. E vai, Corinthians!